boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Saúde dessa terça-feira, que hoje tem muitos assuntos para a gente discutir aqui com vocês e para que também nós possamos levar mais informações durante o nosso programa. Para começar bem rapidinho hoje, nós vamos falar sobre suplementação, como que você pode emagrecer com saúde e com a ajuda também de alguns produtos que podem acelerar esse processo. Aqui comigo, então, a Tatiane Fernandes, doutora Tatiane Fernandes, que é nutricionista. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. E também a Raquel Gonçalves, que é farmacêutica, da farmácia Bioativa, né, Raquel? Isso, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Sejam bem-vindas ao programa. Gente, nós vamos começar falando hoje a respeito da suplementação alimentar. O que isso significa? Para as pessoas entenderem em casa, alguns produtos que podem te ajudar durante um processo de transformação. Aquela pessoa que quer começar uma atividade física agora, quer emagrecer. Como que essas pessoas podem fazer? É interessante, né? Por parte de cada um que já vai começar esse processo, decidiu começar a emagrecer, mudar o estilo de vida, a prática da atividade física é indispensável. Além da prática da atividade física, começar a mudar alguns hábitos, né? Começar com alimentação, trocas inteligentes, alguns alimentos mais saudáveis, bastante uso de líquido, né? Água principalmente. E aí a gente tem agora a suplementação na parte de fitoterapia para estar potencializando essa perca, para que consiga ver resultados frequentes e não desmotivar, não parar logo no início. Então, cada vez vem mais recursos para a gente estar ajudando o pessoal com os objetivos. As pessoas, quando querem começar esse processo, elas te procuram, o que elas pedem, o que elas sentem, o que elas têm vontade de transformar? Grande parte do pessoal que vem, a reclamação é a seguinte: minha barriga. Quero acabar com a barriga, quero queimar todo esse abdômen aqui. Então, é incomum ouvir. E cada vez vem aumentando esse índice de obesidade, principalmente gordura localizada. E essa gordura da região abdominal ela é inflamatória. Então, junto com ela, é interessante, quando a gente vai trabalhar com fitoterápicos para a queima da gordura, trabalhar com anti-inflamatórios também. Um ômega 3, pode trabalhar com óleo de prímula, pode trabalhar também com borragem, óleo de borragem que faz na manipulação, ou óleo de cártamo, que atua na inflamação, para prevenir essa inflamação e auxilia na queima da gordura também. A sua formação é em nutrição e você se especializou em atividade física, ou a nutrição envolvida especificamente para atividade física. E aí, a gente pode levar isso em consideração tanto para o homem quanto para a mulher? O uso dos fitoterápicos, os adicionais, sim. Eu sempre coloco, não tem nada específico, a não ser quando trabalha com geneticamente, a gente consegue mensurar se tem alguma morfologia em gene, aí a gente consegue trabalhar isolado, mas de forma contrária, não tem nenhum componente que fala esse é voltado somente para homem ou esse é só para mulher, dentro disso, para queima de gordura ou para ganho de massa muscular, ou até mesmo para inibir apetite. Pois é, gente, por que nós estamos falando sobre isso? A Raquel é da farmácia Bioativa e é uma farmácia que trabalha especificamente com a manipulação. A gente sabe que no mercado tem vários tipos de suplementos. Produtos já industrializados e prontos. Mas a doutora Tatiane recebe no consultório as pessoas e precisam de um tratamento específico para elas. É individual, né? Isso que, assim, leva ao grande sucesso do tratamento dos pacientes, né? A individualização de cada um. E lá na farmácia Bioativa, a gente tem uma gama de ativos para suplementação esportiva, de emagrecimento também, a maioria fitoterápico. Então, assim, o ideal é que a gente faça de acordo com o que a nutricionista passa, né? E o bacana é que a gente pode fazer a dosagem específica para aquele paciente, né? Às vezes no mercado ele não encontra a associação de vários ativos com a dosagem específica para a necessidade dele. Na manipulação a gente já consegue fazer. Às vezes, assim, ele precisa comprar, vamos supor, uma glutamina, que às vezes no mercado vende pote de meio quilo ou 200 gramas. Na manipulação a gente já pode fazer as doses no sachê, que às vezes a pessoa não tem a balança em casa para pesar. Então, a gente tem essa vantagem na manipulação de poder individualizar o medicamento.
Facilita até a vida de quem está usando ali esse produto, né? Demais, é. E a Bioativa trabalha com as melhores matérias-primas que tem no mercado, porque não adianta fazer o medicamento da forma correta e a matéria-prima não ter uma boa procedência, né? Então, a gente trabalha com os melhores laboratórios, a nossa manipulação é super correta, a gente trabalha, tem eu de farmacêutica, tem a outra, a gente fica o tempo todo lá na farmácia, em caso de dúvida, em caso, às vezes, de atender o cliente mesmo. E é um trabalho de parceria. Você recebe o cliente, o paciente no consultório. Como que é feita a avaliação específica para esse paciente? A avaliação para uso da fitoterapia, na verdade, a gente vai descobrindo ao longo da anamnese, durante a consulta. Então, durante a consulta, a gente faz alguns levantamentos nutricionais, ou de história pregressa, até mesmo alguma história genética que tem de alguma doença. E, de acordo com a queixa ou com o objetivo do cliente, nós vamos levantando dados para ver se tem deficiência, se tem carência ou até mesmo excesso. Porque tem casos de excesso de alguns outros nutrientes no organismo, por exemplo, o ferro, que compete com outros nutrientes e acaba desequilibrando. Então, a gente tem que prescrever alguma manipulação para algum outro componente, por exemplo, o chá verde, competir e eliminar o excesso de ferro para que a pessoa venha se sentir mais disposta, descansada. Então, assim, quando não é o suficiente dentro dessa anamnese, com um recordatório alimentar, eu faço a solicitação do exame sanguíneo para ver se tem alguma alteração também. E aí, como que vocês recebem esses pacientes lá na farmácia Bioativa, já que quem também faz essa consulta, passa com a doutora Tatiane, tem o desconto, tem todo um planejamento. Tem. O bacana é que assim, a gente tem um contato muito próximo né, com a doutora Tatiane, por exemplo. Às vezes, se a gente tem alguma dúvida, a gente esclarece rapidinho. Se ela tem alguma sugestão, a gente consegue assim, trabalhar em equipe para poder fazer o medicamento para a pessoa, né, certinho, de acordo com o que ela precisa. A gente oferece desconto especial para os pacientes da doutora Tatiane, mas agora, nesse mês de fevereiro, finalzinho de fevereiro e todo o mês de março, a gente vai estar com um desconto super especial para manipulação da parte de suplementação esportiva, esses ativos para aumento de massa muscular, exceto os emagrecedores, não entram no desconto, mas essa parte... tríbulos, L-glutamina, creatina, esses todos a gente vai estar com desconto especial. E como que as pessoas podem ter acesso a vocês? Onde que elas vão encontrar a farmácia Bioativa? Lembrando que também tem agora nas redes sociais, né? Tem. A Bioativa fica no Olegário Maciel, 199, esquina com a Major Gotti. A gente tem o Facebook, que a gente está sempre postando as novidades da farmácia, inclusive falando sobre os ativos que a gente tem, que a gente recebe. A gente tem o Instagram também e tem o WhatsApp, que facilita bastante, né? Pode enviar receita. Tem contato, endereço aí na tela, pessoal. Quem tiver alguma dúvida pode pegar e tá na tela. E é interessante justamente porque dá essa ideia de proximidade com o paciente. Ah, com certeza. E o que mais que a gente pode esclarecer aqui para o pessoal de casa, que na farmácia Bioativa também tem e oferece? A gente, além da manipulação desses fitoterápicos, né, a gente tem a manipulação de cosméticos também, a gente trabalha com uma linha exclusiva que é a Datina, a gente trabalha com a parte dos ativos naturais, que são os chás, as farinhas, os própolis, tem uma variedade bastante grande. E a parte da suplementação, né, que a doutora Tatiane vai falar para a gente um pouquinho. Como que é essa questão da suplementação, doutora Tatiane? Eu falo assim que foi muito legal a respeito dessa proposta, né, de parceria, porque a dúvida é muito rápida. Quando surge até mesmo na parte da manipulação, elas me questionam, essa quantidade mesmo, posso substituir? É muito rápido para estar solucionando e acaba entregando até no prazo previsto para o cliente, ele nem fica sabendo. A gente consegue ter esse contato de dúvida, coisa nova no mercado, que é muito interessante. Agora, nessa manipulação, eu gosto mais o seguinte, conseguir montar compostos, porque nem sempre eu vou trabalhar com ele isolado, ou nem sempre é vantagem para o cliente comprar isolado. Então, às vezes, tem alguma suplementação que é vendida pronta, que seja um picolinato de cromo, um ômega 3, que seja de 1.000 gramas, uma cafeína,
que tem ação termogênica. Então, a pessoa vai comprar ele isolado, sai mais caro do que montar o composto. Sendo que o composto vai ser manipulado naquilo que ela precisa, na quantidade que ela está precisando. Então, assim, administrar nos horários, tem como também isolar outros componentes que vêm no pronto, que às vezes não é benéfico, que a gente consegue estar isolando. Então, assim, é muito interessante nessa prescrição poder ter essa tranquilidade para prescrever dessa forma e a abertura também do pessoal, das meninas da Bioativa, para estar sempre colocando à disposição na formulação, na forma de preparo, se é em cápsula, se é sachê, se é líquido. Então, eles estão sempre pesquisando e desenvolvendo essas maneiras para estar auxiliando para o cliente. Porque tem aqueles que não gostam de ingerir cápsula e os que nem gostam de pó. Então, é legal. Mas, dentro desses, essa oferta para ganho de massa muscular, da linha de massa muscular, a gente está trabalhando com o gama-orizanol, que está sendo, assim, eu falo que comecei a experimentar, né? O pessoal, vocês indicaram, foi uma sugestão da farmácia, que foi novo no mercado. Então, vamos ver, vamos começar a testar. Testamos e ele tem um resultado muito bacana, tem pacientes que estão fazendo uso que gostou. Então, veio até mesmo, eu falo que substitui um Tribulus, que está todo mundo conhecendo. O Gama ele é um pouco mais forte, ele tem um resultado mais denso, num curto espaço de tempo. O Tribulus Maca, Long Jack. Então, a gente consegue fazer um composto mais pesado. Pesado no sentido de, por exemplo, tem algumas pessoas que querem ganhar massa muscular, mas tem outras que já têm uma disfunção e está com baixo hormônio. Então, a gente consegue fazer uma leve reposição também com eles. Ou seja, consegue aumentar a dose. Não tem desculpa para não ficar saudável e para não ficar bonito. Tem, não. Não tem, hoje não. Tá certo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando que quem tiver mais dúvidas, quiser conhecer mais a respeito desse serviço, é só ir lá na Farmácia Bioativa, que fica aqui no centro, pertinho, fácil localização. É isso mesmo. Eu tô lá o tempo todo, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser tirar pelo WhatsApp, pode mandar mensagem, a gente tira a dúvida, pode ir lá, eu tô lá o tempo todo. Tem a outra farmacêutica também, que é a Cileima, a gente espera vocês lá. Tá certo, obrigada pela presença de vocês aqui com a gente e esperamos vocês outras vezes. Obrigada a você. Obrigada. Boa noite. É isso aí, gente. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar no próximo bloco falando sobre postura. Você que sente aquela dor nas costas, tá com algum problema e não sabe como resolver, nós vamos dar uma dica bastante especial. Estará aqui conosco a fisioterapeuta a doutora Rosana Jerônimo. E você que tem alguma dúvida já pode participar e mandar através do telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Eu volto daqui a pouco. Olá, gente, estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Saúde, como nós havíamos prometido. Aqui comigo a doutora Rosana Jerônimo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Joia. Doutora Rosana, nós vamos falar de um assunto que é bastante discutido, todo mundo sente, todo mundo tem. A maioria das pessoas já reclamaram que é a dor nas costas. O que causa a dor nas costas? Olha, é uma série de fatores que pode levar a esse comprometimento, né, de dores nas costas. Vamos começar pelo simples, a sua má postura. A sua não, de todos nós, né? Porque a gente não tem o hábito de ficar com uma postura mais ereta, né? Às vezes no trabalho, você tem, às vezes, um mobiliário não adequado que te força a ficar numa postura não adequada. E você vai repetindo isso várias vezes no dia, na semana, nos meses, onde você pode acabar desenvolvendo algum problema na coluna. Às vezes você está em casa, você não senta corretamente no sofá ou na cadeira, você se joga no sofá, literalmente. Isso, esporadicamente, não causaria um problema. Mas sempre que você faz, pode vir a desenvolver um certo problema na coluna. Então, é uma série de fatores. Excesso de peso, às vezes no trabalho, nos afazeres domésticos, né, das donas de casa, abaixar e levantar, sempre estar carregando peso. Isso tudo soma a você desenvolver algum tipo de problema na coluna, né, mais especificamente falando das posturas. Mas como que nós podemos fazer no nosso dia a dia para que aquelas atividades não sejam feitas da forma errada e sim da forma correta? Olha, vamos começar de um princípio que a gente teria que ter um bom senso.
né? Eu vou citar em casa. Quando você está na limpeza da casa, no dia a dia, evitar colocar, por exemplo, um balde no chão. Porque você tem que, às vezes, agachar, e você não agacha a gente não agacha da forma adequada para você amenizar o impacto na sua coluna. A gente se joga, né, literalmente, para pegar um pano no balde. Então, seria você colocar esse balde em cima de um banco, para ficar mais ou menos na altura do seu quadril. Porque aí você está preservando a sua coluna num alinhamento mais neutro. O cabo de um rodo de uma vassoura. Você pode amenizar ele prolongando o alongamento desse cabo. Você coloca um cano para ele ficar um pouco mais longo, para quando você tiver que passar, às vezes, debaixo de um móvel, debaixo da cama, você não ter que fazer uma curvatura muito acentuada na sua coluna. Isso seriam pequenas dicas para uma dona de casa fazer. Está passando roupa, ela põe um calço, ela vai descansando a perna uma hora, depois a outra, para aliviar o peso todo da coluna, porque a gente sempre recebe o impacto no finalzinho da coluna. Se tiver esses cuidados, você já consegue amenizar um pouco e evitar alguns males que possam vir a decorrer disso. Agora, a gente sabe que hoje em dia as pessoas passam mais e mais tempo no serviço, e agora com a tecnologia, muitas pessoas trabalham à frente do computador, as pessoas têm o hábito também de ficar, às vezes, em casa mesmo, é uma atividade no computador e vendo televisão ao mesmo tempo. Como que a gente pode trabalhar isso para que a gente também tenha esses cuidados durante o nosso trabalho? Olha, eu vou voltar a repetir, a gente, assim, se policiar, você tomar conta do seu corpo, da sua postura. Principalmente quando a gente está em casa, a gente não está preocupado com isso. A gente preocupa com um monte de coisa, menos preocupar com a sua postura, né? Você quer mais é ficar à vontade, se jogar na cama, se jogar no sofá, né? Então, se você tem um computador, você tem uma mesa e vai usar o computador, o certo seria você sentar adequadamente na cadeira, colocar os seus pés bem apoiados no solo, ter um mobiliário adequado, deixar a sua mão descansar sobre a mesa, né, que tenha um apoio, não ficar no ar. Porque quando o braço fica no ar, você acaba sobrecarregando o ombro e, consequentemente, irradia para o pescoço. Então, prestar atenção nessas pequenas coisas. Prestar atenção na sua postura, para você se corrigir. Não fazer assim, essa hiperextensão de pescoço, né, para a gente tentar enxergar mais, tentar manter a sua coluna um pouco mais alinhada. E hoje, que todo mundo faz, é o celular, né? Muito. Todo mundo hoje está no celular, a maioria das pessoas, né, vivem no celular, na internet, bate-papo. Então, o que você pega? Muitas vezes a gente abaixa, né, forçando bem o pescoço. O certo seria o quê? Você trazer o celular mais próximo ao seu campo de visão e não descer o pescoço. Porque isso, repetidamente, eu vou acabar machucando a minha cervical. Né? É um conforto que no momento que você está ali utilizando o aparelho, parece ser confortável, mas que no futuro vai trazer consequências bem desagradáveis. Né? Com certeza. É um conforto meio falso, né? Porque se você fica um bom tempo com o pescoço aqui, você acaba que dá uma esticada, você quer dar uma alongada, porque aquela postura não é adequada para você ficar. E repetidas vezes, você vai acabar gerando problema. O que acontece? Você pode gerar uma hernia de disco, né? Por um excesso de peso, as posturas, pode desenvolver uma escoliose. Isso não é imediato, isso é a um longo tempo. Me corrija se eu estiver errada com a palavra, mas hoje, principalmente nos ambientes de trabalho, tem um serviço, ergonometria? Isso, chama ergonomia. Ergonomia. Isso. Tem um serviço que serve justamente para isso, para adequar ali seu ambiente de trabalho de acordo com a sua função, para evitar esses problemas. Isso. Tem a parte da fisioterapia, né, ergonomia, que vai até o local do trabalho, adequar aquele mobiliário e dar, né, dicas, passar alongamentos para esses funcionários de determinada empresa. É realmente adequar um mobiliário ao tipo de serviço que esse funcionário faz. Agora, as pessoas quando chegam lá no espaço onde você atende, o que elas mais queixam? O que elas mais sentem que trouxe danos para a saúde dela, que fizeram com que ela procurasse uma profissional como uma fisioterapeuta? Olha, na clínica lá no Espaço Vida, quando as pessoas chegam a procurar, igual eu sou fisioterapeuta e trabalho com pilates, que eles chegam por indicação médica, porque tem algum problema na coluna.
Hérnia de disco são os clássicos, artrose, tá com artrite, ou às vezes tem aquelas pessoas que procuram mesmo para ter uma qualidade de vida, como prevenção, vou dizer assim, ela quer prevenir, ela quer tratar da sua postura, porque está vendo que ela não está conseguindo assumir uma postura adequada, está ficando muito curvada e está incomodando. Então, eu tenho esses dois tipos de cliente, aquele que vai por indicação médica, porque já está com um problema instalado, né? E tem aqueles que vai pela prevenção, que é o caminho mais certo que a gente faz. Mas nós não costumamos prevenir, né? A gente espera o problema se instalar para a gente poder resolver. Sendo que o mais sensato e o mais agradável até para o nosso corpo é a gente prevenir. Você tem uma musculatura forte, que vai te evitar muito problemas futuros, e uma musculatura bem alongada. Hoje a gente pode dizer que tem algum fator de risco? Nós temos muitos fatores, né? Vou falar das posturas, a começar da criança, né? Pelo material escolar que ela carrega com excesso de peso. Alguns trabalhos onde o trabalhador tem que carregar um grande excesso de peso, às vezes nas costas. Aquele trabalhador que fica um longo período do tempo sentado. Então, são N fatores. O próprio né? peso corporal é um fator de risco? Também. Né? O seu corpo vai prejudicar até as suas articulações, se você está com um excesso de peso. Aí seu corpo não vai suportar. Aí a pessoa começa a reclamar dor no joelho, vai reclamando dor para todo lado. Então, com certeza, o excesso de peso também é um fator bem cruciante para isso. E hoje, quais são as formas de tratamento disponíveis? Inclusive, queria que você falasse do Pilates, que a gente não pode chamar como um tratamento, mas pode falar que é uma atividade que vai ajudar esse processo. Olha, como tratamento, o primeiro passo quando a gente está sentindo qualquer tipo de dor, a gente não pode acostumar com a dor. Nós temos que investigar qual é a causa dessa dor. Falando especificamente, nós estamos falando de postura, dores nas costas, né? Vamos especificar assim. A pessoa está sentindo muita dor nas costas, irradiando para a perna, ela tem que procurar um médico. Lá ele vai fazer a pesquisa, né, através de exames, de imagens, para descobrir o que essa pessoa tem. Vamos supor que ela tem uma hérnia de disco. Então, ela vai tratar. Então, o primeiro passo é o médico com o medicamento, né, que ele vai indicar para alívio da dor, e ele fazer a fisioterapia. Porque você reabilita um paciente na fisioterapia. Então, ela vai tirar a dor, né, usar todos os métodos de conhecimento do fisioterapeuta para ajudar aquele paciente. Ponto. O segundo ponto, essa pessoa tem que ter um fortalecimento muscular. Não é um fortalecimento em 10, 20 sessões. É um fortalecimento, eu vou te dizer assim, para toda uma vida. Porque os nossos músculos precisam ser fortes. Quando eu tenho músculos fortes, principalmente os músculos da coluna, que são os meus músculos posturais, e um abdômen forte, se eu tenho um abdômen forte, eu protejo a minha coluna, principalmente lombar. Se eu tenho musculatura forte, eu estou fazendo tipo um arcabouço, né, para as minhas vértebras. Eu estou protegendo elas. Então, essa pessoa que tem qualquer tipo de problema, ela tem que fortalecer e, principalmente, ela tem que ter um músculo alongado. O que adianta eu ser um jovem mais velho porque eu não tenho flexibilidade? Então, eu tenho que ter flexibilidade em todo o período da minha vida, em músculos fortes. Então, se eu tenho esse conjunto, eu estou protegendo. Você concorda comigo que eu estou fazendo uma estrutura forte para as minhas vértebras? Sim, né? Claro. Para os meus ossos? Eu estou abraçando eles com a musculatura forte. Então, isso é o crucial para todo mundo fazer. O Pilates entra como? Não entra como uma reabilitação, né? O Pilates, ele entra como um condicionamento físico, como um fortalecimento. É mais preventivo. Também, ele pode entrar como preventivo e ele entra corroborando com a fisioterapia. Né? Então, eu tratei aquele paciente na fisioterapia, ele precisa de um fortalecimento muscular, ele precisa alongar essa musculatura. Então, ele vai para o Pilates, quando ele não tiver mais com dor. Porque não adianta ele ir para o Pilates sentindo dor. Eu não vou ajudar esse paciente. Então, ele só procura depois que ele já passou pelo médico. Depois o problema já está instalado. Isso, que ele fez a fisioterapia, tirou todas as suas dores, ele vai para o Pilates. Para quê? Para fortalecer, para ele ganhar força muscular. Então, o Pilates vai entrar nisso, para ajudar ele nisso. Não só quem tem um problema já instalado, como eu disse para você. Às vezes uma pessoa não tem problema nenhum, mas ela quer prevenir. Ela quer tratar da sua postura, porque o Pilates, ele trabalha com a postura também, né? Você se torna uma pessoa longínea, trabalha a sua respiração. Além da questão da saúde,
que é muito importante, a pessoa ainda fica mais bonita, fica mais apresentável, porque não tem nada mais feio, né, gente? Aquela pessoa cansada, com o ombro para baixo. Quando a pessoa tá assim, até um outro ar mais saudável para a pessoa, né? Sim, qualquer atividade que você faça, né? O seu corpo agradece, porque o corpo foi feito para movimentar, ele não foi feito para ficar parado. Então, se você para, ele vai te reclamar, ele vai falar: "Oh, você não vai movimentar comigo", e vai começar a aparecer as dores. Então, o Pilates é sim um exercício postural. Então, você vai se sentir grande, crescida, alongada, e vai começar a ter uma consciência corporal. Você vai começar a conhecer o seu corpo. Quando você sentar assim, você vai falar assim: opa, não, peraí, deixa eu me alongar, deixa eu ativar meu abdômen. Você vai começar a ter essa consciência corporal. E é uma questão de condicionamento a partir do momento que você faz a primeira vez, que você está habituado, cria aquele costume, você sente necessidade de continuar? É sim, eu acredito que isso aconteça com qualquer atividade que você se disponha a fazer, né? O Pilates é assim, você vai melhorando a cada dia, você vai entendendo mais o que é o Pilates e evoluindo nos exercícios. E isso eu acredito que acontece com qualquer atividade que você passa a fazer. O seu corpo vai te cobrar. Um dia que você não faz, não vou. Aí você fala: nossa, eu deveria ter ido, porque eu estou sentindo falta. E é assim, né? O corpo é muito perfeito. Então, se você trata ele bem, ele te responde bem, né? Então, você ter uma atividade física é muito importante. E é pesado, é puxado o exercício? Ele cansa, ele gasta energia, ajuda no processo de emagrecimento também? Olha, o Pilates não é considerado um exercício aeróbico, né? Mas eu tenho uma cliente que está fazendo uma reeducação alimentar, né? E está fazendo uma outra atividade, ela pode ir para o Pilates, que ela vai ter uma perda de calorias, mas não vai ser comparada com um exercício aeróbico, porque o Pilates, o foco não é esse. Né? Nós vamos trabalhar o que no Pilates? O seu fortalecimento, um alongamento, né? Um tônus muscular, trabalhar a sua consciência respiratória. Sim, é um exercício pesado? É. A maioria das pessoas, às vezes, não entende o Pilates e fala assim: o Pilates é o exercício da bola? Do elástico, né? Porque todo mundo associa o Pilates a isso. É bola? Não, o Pilates é um relaxamento. Não, o Pilates é muito mais que isso. Né? Você tem que estar concentrado. Não é um exercício que você faz muitas repetições, são no máximo 10 movimentos, mas um movimento com excelência, onde você aproveita todo o movimento do exercício, onde você exige muito da sua musculatura. Então, ele é um exercício pesado, sim. É uma atividade, sim. Não é muito fácil, mas não é impossível de ninguém fazer. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa. Desde criança, a partir de 9 anos de idade, até um idoso. Porque o Pilates, ele dá a oportunidade de você adaptar um exercício, né? Que a gente chama de, por exemplo, um Mat Pilates. Eu tenho uma série de exercícios que se dá no Mat Pilates. Então, tem como eu adaptar aquele exercício para aquela pessoa que tem uma hérnia de disco. Ela vai fazer o mesmo exercício, mas de uma forma diferente, da forma que, naquele momento, ela consegue me responder, até ela evoluir e conseguir fazer o exercício com fluidez, que é o que a gente fala, né? Com perfeição. Mas a perfeição é o quê? A perfeição que cada um consegue chegar, né? É naquele limite que eu sei que o meu aluno consegue chegar. Então, ela é para qualquer pessoa. E tem a quantidade de vezes ideal para fazer a aula? Bom, eles sempre me perguntam isso. Rosana, com que frequência que eu devo fazer o Pilates? Bom, se você já faz uma outra atividade física, porque o Pilates ela pode associar com qualquer atividade que você faça, musculação, zumba, eu indico para você fazer uma vez na semana, porque você já faz, vamos supor, 3 vezes, faz o Pilates uma. Rosana, eu não faço nenhuma atividade. Faz 2 vezes na semana, que é bom, o seu corpo vai responder e você já põe uma atividade a mais durante a semana. E se a pessoa tem disposição, ela faz 3 vezes na semana. Né? Mas 3 vezes na semana, eu falo muito para os meus alunos: olha, você quer fazer 3 vezes na semana, mas você vai vir 3? Porque não adianta você vir fazer 3, né? Assinar comigo 3 e vir 2. Mas aí, se for uma pessoa que não tem disposição de 3, 2 vezes é o suficiente, ela já vai ter ótimos resultados com o Pilates. Você brincou aí que nem todo mundo conhece a atividade, o Pilates, e relaciona com a imagem da bola. Mas a gente também relaciona, além da parte estética do corpo, dessa força mesmo que traz para o corpo, a gente relaciona também o Pilates com bem-estar, calma, concentração. Isso é verdade?
Sim, ele traz um bem-estar, né? Como qualquer atividade. Concentração, sim, como qualquer outra atividade, você tem que estar concentrado. Você tirou 1 hora para fazer, você tem que concentrar naquilo que você faz. E o Pilates não é diferente. Ele até exige um pouquinho mais, porque você tem que estar completamente no exercício. É lento, eu já e tranquilo já. Relaxamento não. Depende do estado de espírito nem da pessoa. Depende do estado de espírito. Porque durante toda a aula do Pilates, você já faz um alongamento, né? Então, as pessoas falam, vou fazer Pilates para alongar. Não, você está fortalecendo, mas você está alongando durante toda a aula, né? Que é um exercício muito completo. Para relaxar, eu vou ser sincera, acho que não vai bem relaxar, não. Mas ele vai sair com um bem-estar e com um corpo, sim, ativo e relaxado. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Geraldo, do bairro Sebastião Amorim. Ela diz o seguinte: o que é indicado, ela pergunta, na realidade, o que é indicado para quem tem escoliose na coluna e para essa pessoa que também, junto associada à doença, ela sente muita dor. Geralda é o nome dela, Geralda, né? do Sebastião Amorim. Eu acredito que ela já deve ter procurado um médico, né? Para a gente saber o grau dessa escoliose. Ela já tem um diagnóstico, Isso, né? já tem um diagnóstico. Ela pode fazer, sim, fisioterapia, né? Se ela tiver em quadro de dor, ela vai primeiro passar pela fisioterapia, para a gente anular essa dor. Depois, a escoliose não tem jeito. Tem que alongar e fortalecer, porque é um desequilíbrio muscular, né? Uma parte está alongada e a outra está encurtada. Então, dona Geralda, você tem que fazer uma atividade física. O que eu te recomendo a princípio? Né? Ela fazer a fisioterapia, procurar um médico, pegar um encaminhamento para a fisioterapia, e ela pode escolher como atividade. Né? Se ela tiver só escoliose, vamos falar assim, ela pode escolher o Pilates, porque é um exercício que não gera impacto nenhum e vai dar grandes benefícios para ela quanto à escoliose, porque a gente vai fazer vai reeducar a postura dela, né? Reorganizar essa musculatura. Ou ela pode escolher o RPG também, que é uma excelente atividade. Ou ela pode fazer os dois, que é melhor ainda. Tá certo. Vai a dica, dona Geralda. Eu queria agradecer sua presença hoje. Queria que você contasse para o pessoal onde que eles podem te encontrar, caso se interessarem pelo assunto, estão sentindo esses problemas e querem a melhora, como que as pessoas podem te encontrar? Bom, eu trabalho no Espaço Vida, que fica na Rui Barbosa, 588. Lá nós temos fisioterapia, Pilates e o RPG, além da parte de estética. E o telefone de lá é 3061-0699. Pode qualquer pessoa me ligar, que às vezes tem alguma dúvida, né? Pode ir até a clínica, que eu vou ter maior prazer em atender todos vocês. Tá certo. Recebemos aí, então, a doutora Rosana Jerônimo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite. Espero mais vezes aqui sua visita. Só convidar. Tá certo. É isso aí, gente. Nós vamos para um rápido intervalo. Lembrando que as pessoas que estão participando, mandando suas perguntas ou ligando aqui para os nossos telefones e participando pelo WhatsApp, vão concorrer ao fim do programa a um brinde da Laqua de Fiore, que está com 20% de desconto em todos os produtos ali da loja. E também queria anunciar que no próximo bloco nós vamos receber aqui o Dr. Thales Henrique Caixeta, que é neurocirurgião, e vai falar sobre adaptação à mudança do novo horário. Agora a gente voltou para o antigo horário, terminamos aí com o horário de verão, e muitas pessoas sentem dificuldade de adaptação desse novo horário, começou as aulas de novo, a rotina pesada. Como que as pessoas podem se fazer para se adaptar e ter também uma rotina saudável e sem maiores problemas para o dia a dia? Vocês podem participar conosco e nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Saúde dessa terça-feira. Lembrando que as pessoas podem participar conosco através do telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 999474515. Todas as pessoas que participarem mandando perguntas, sugestões, vão concorrer no fim do programa a um brinde da Laqua de Fiore, a loja que fica na General Osório e está com 20% de desconto. Bom, gente, como nós havíamos anunciado, aqui comigo o Dr. Thales, que é neurocirurgião. Boa noite, tudo bem, doutor? Boa noite, Ayandra. Boa noite, telespectadores. A gente vai falar de um tema que para muita gente é bem difícil agora nesse período, com mudanças em relação ao fim do horário de verão. As pessoas demoram a se adaptar com o horário, e quando as pessoas estão se adaptando, tá
tudo certinho, acaba. Como que faz com essas mudanças? Bem, André, é um tema realmente assim bastante interessante, porque além da gente tratar do ponto de vista biológico, né, acaba que tem uma série de consequências também econômicas. Então, para a gente poder falar das consequências do horário de verão na vida da pessoa, é importante a gente relembrar alguns fatos, principalmente com relação à parte evolucionária. Então, a vida na Terra, desde que dos primórdios, ela sempre foi relacionada à questão da presença do ciclo dia-noite. O Sol, no dia, né, era a fonte principal de energia das bactérias, aqueles seres primordiais que deram origem hoje o que somos. Então, os seres humanos não fogem a essa regra geral, como todos os demais animais e vegetais da natureza, e nós somos regidos por essa questão cíclica. Então, é o ciclo da vida, né? A gente chama tecnicamente de ciclo circadiano. O ciclo circadiano, geralmente ele varia um pouquinho mais de 24 horas na maioria dos indivíduos. Alguns indivíduos para menos, nós chamamos esses indivíduos de infracircadianos, e alguns indivíduos para mais, que são os ultracircadianos. Esse ciclo é basicamente relacionado à questão... o cérebro da gente tem áreas específicas que mandam comandos para estruturas que regulam o nosso organismo, que são glândulas. As glândulas são estruturas que produzem substâncias que vão agir à distância organizando o nosso organismo. Então, a tireoide, a glândula, a hipófise. Então, quando a gente mexe na questão do ciclo sono e vigília, existem alterações fisiológicas, às vezes, importantes. Alterações hormonais, alterações da pressão arterial, alterações, por exemplo, da questão dos hormônios tireoidianos, da frequência cardíaca. Então, pode sim existir algumas alterações no nosso organismo. Algumas verdades, algumas são mitos. Por exemplo, a questão com relação à modificação do tempo, né? Hoje sabe-se, existem alguns estudos, tanto em estudos nacionais como estrangeiros, que em torno do quinto dia após essa modificação, tanto para mais como para menos dos horários, a grande maioria dos organismos se adaptam. Obviamente que existem pessoas que não se encaixam, né, e podem sofrer consequências com relação a isso. E quais seriam essas consequências? O que pode trazer para a gente de prejuízo ao longo do nosso dia a dia? Aí, André, vamos pensar basicamente, por exemplo, na questão do sono, né? Existem pessoas que têm um sono que é extremamente curto, e às vezes quando você modifica a duração desse sono, às vezes a pessoa não consegue chegar nas fases do sono onde elas descansam. Então, o sono tem 5 fases. A fase principal chama sono REM, chama Rapid Eye Movement, que é onde a pessoa sonha e onde o organismo descansa, o cérebro e o organismo descansam. Quando esse sono é interrompido, o que pode acontecer? A pessoa acorda cansada. Então, existem modificações dos reflexos, você pode ter alterações, por exemplo, a pessoa vai dirigir. Então, aquelas pessoas que gostam de acordar, às vezes, de madrugada, pegar o carro 4, 5 horas da manhã. Às vezes a pessoa não dormiu de forma adequada, levanta cansada. Então, assim, ela tem um risco maior de cometer algum erro na direção, você pode ter algum tipo de acidente. Então, são consequências que, às vezes, podem ser pequenas, mas, às vezes, podem ter consequências graves com pequenas modificações. E apenas 1 hora de diferença consegue trazer toda essa transformação? Realmente muda o organismo da pessoa? Aí, André, durante um curto período de tempo, existe sim essas modificações. Mas o ser humano, os homens em si, são criaturas extremamente adaptáveis. Então, acaba-se que depois de alguns dias, os organismos, da maioria das pessoas, conseguem se adaptar. Alguns casos, não. Aí você vai ter alterações, igual eu expliquei, alterações de sono, a questão relacionada principalmente à atenção. Então, existem indivíduos, por exemplo, que não dormem direito, a atenção é diminuída. Se você não tem uma atenção que é adequada, você não consegue ter o quê? A memória de retenção, a memória imediata. Então, são aquelas pessoas que vão, por exemplo, para a faculdade à noite, chegam lá, estão cochilando, não conseguem aprender. São aqueles indivíduos, às vezes, que têm que fazer alguma tarefa
mais meticulosa não consegue, às vezes, concentrar. Então, são alguns pequenos detalhes que podem realmente mudar a vida de algumas pessoas. E esse período com o fim do horário de verão coincide justamente com o que as pessoas, a maioria dos brasileiros, dizem que é o ano realmente começando após o carnaval, as aulas voltaram. Então, coincide essa série de fatores, né? A questão é muito interessante a questão do horário de verão, né? O horário de verão, até eu fui pesquisar para a gente poder falar sobre isso, né? O horário de verão surgiu no século XVIII nos Estados Unidos com o inventor Benjamin Franklin. Aquele da maçã que cai da árvore, aquele mesmo da eletricidade. Então, Benjamin Franklin propôs o horário de verão nos Estados Unidos em 1754 para economizar as velas. Era um período de bastante escassez de matéria-prima nos Estados Unidos, e ele colocou isso como uma forma de poder se economizar velas naquele período. Essa ideia caiu por desuso durante algum tempo e voltou depois da Segunda Guerra. Hoje existem mais ou menos 30 países no mundo que adotam o horário de verão. O horário de verão, se a gente for analisar do ponto de vista econômico e social, ele realmente traz benefícios, porque acaba que aproveita os dias mais longos e diminui, consequentemente, a necessidade de, por exemplo, de usar fontes luminosas durante, às vezes, 1 hora e meia. Então, você tem uma economia de energia elétrica. Em locais, por exemplo, que são mais violentos, você diminui a questão, por exemplo, da criminalidade. Então, se você tem luz solar por maior parte do tempo, teoricamente, iria acontecer uma inibição. Então, é um fator que pode ser aproveitado. Então, o horário de verão é controverso. Existem aqueles que são defensores, existem aqueles que são opositores. Na prática, eu acho que é um debate que tem que ser levantado realmente para a sociedade, né? Mas acaba que, assim, que em suma, por exemplo, na minha opinião pessoal, acaba que é produtivo. Tá certo, Thales, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais um bloco. E lembrando que nós vamos trazer, antes do intervalo, um recado da Flávia Faria com o Colchão Oriental J2000. É com você, Flávia. Boa noite a você, telespectador do programa Mais Saúde, o Colchão Oriental J2000 novamente aqui no programa para falar para vocês sobre os benefícios desse colchão que é maravilhoso e traz qualidade de vida. Gente, o Colchão Oriental J2000, ele tem em sua composição os fios de carbono e eles servem para quê? Durante o dia e até a noite também, a gente tem situações de estresse, a gente vai acumulando cansaço, o nervosismo, o estresse e às vezes até mesmo o contato com a luz fluorescente, com o computador, com o celular, vai acumulando a eletricidade estática. Essa eletricidade é ruim para o nosso organismo, porque ela faz a gente dormir cansada, acordar cansada e não temos então uma noite de sono tranquila, quando a gente dorme, por exemplo, num colchão comum. Então o colchão oriental J2000 com os fios de carbono, ele vai reduzindo essa eletricidade estática enquanto a gente dorme. Isso não é legal? Enquanto você dorme, o colchão oriental J2000 trabalha por você, descansando o seu corpo, tirando o seu estresse, tirando essa eletricidade estática que acumula no nosso corpo durante o dia. Então você já acorda tranquilo, já descansado. Então ligue para o 0800 943 2000, peça uma visita sem compromisso para você conhecer melhor esse produto que vai ajudar na sua qualidade de vida. E tem promoção. Você comprando o colchão oriental J2000, você ganha uma linda cama box. Obrigada, Flávia. Nós estamos aqui falando de noites de sono perdidas. Nada melhor do que dormir num colchão bom mesmo, de qualidade. E lembrando que a Flávia volta na próxima semana com mais um recado do Colchão Oriental J2000, como nós havíamos chamado antes. Agora, se nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais entrevista com o Dr. Thales, falando aqui sobre saúde para nós. Daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco do programa Mais Saúde. Nós vamos voltar aqui nossa entrevista com o Dr. Thales. E eu queria fazer uma pergunta, na realidade é a pergunta da dona Maria Mendes, ela é do bairro Rosário, e ela está perguntando qual que é o melhor remédio para enxaqueca. Ganchando com isso, a falta de sono, dormir mal, pode causar enxaqueca? Boa noite, dona Maria. Realmente é uma pergunta extremamente pertinente, né? Enxaqueca tem tudo a ver com questão de sono, né? A enxaqueca,
como a maioria sabe, é uma doença crônica, dolorosa, incurável, que não existe cura, mas existe um controle. Então, quando ela pergunta assim, qual que é o melhor medicamento para enxaqueca, na verdade, não existe o melhor medicamento. Né? Existem vários medicamentos disponíveis no mercado que, dependendo do perfil do indivíduo, da pessoa, né, cada um se adequa a um determinado tipo de medicamento e acontece assim, o que a gente chama de profilaxia, que é a prevenção do aparecimento das crises. Um dos fatores, na verdade, que são um dos fatores que são desencadeantes das crises de enxaqueca, a gente chama de fator gatilho, um desses fatores que é a privação de sono. Então, aquelas pessoas que não dormem de forma adequada têm mais crise de enxaqueca. E isso acontece realmente no período agora que existe essa mudança do horário. Tanto para a questão de para mais, como para a questão de menos. Então, tem pessoas que às vezes dormem muito, podem ter crise de enxaqueca. E tem as pessoas que às vezes dormem menos, podem vir a ter crise também da mesma forma. Então, o ideal é que a pessoa tenha uma noite de sono, não com a duração específica, por exemplo, em horas. É um conceito que a gente tem errado, né? A pessoa pensa que dormir bem é dormir várias horas. A pessoa mais associada à qualidade? Exatamente. A pessoa é acordar, entendeu? De forma que ela se acorde bem, confortável, descansada. Tanto faz a noite ter, por exemplo, 4 horas ou 8 horas. É ela acordar bem. Então, dormir bem faz bem para aquelas pessoas que têm enxaqueca. Agora, tem pessoas que trabalham à noite e dizem que nada substitui o sono da noite. Isso é mito? Isso é verdade? Isso é completamente a verdade. Entra naquilo que eu falei da questão do ciclo sono-vigília, o ciclo circadiano. O ser humano, nós não fomos feitos, do ponto de vista biológico, para ficar acordado à noite. Então, a noite é aquele período que o cérebro da gente, aquelas estruturas vitais, elas necessitam de um reparo, necessitam de descanso. E é um período que existe a produção de várias substâncias no organismo que são relacionadas a esse reparo. Então, quando a pessoa não dorme, essa pessoa vai sofrer os efeitos deletérios. Então, a gente pode pegar esses profissionais que, por exemplo, que trabalham em turnos, né? Os vigilantes, os motoristas de caminhão. A gente vai observar uma incidência aumentada de obesidade, observaremos uma incidência aumentada de hipertensão arterial, de depressão, de ansiedade. Então, sabe-se hoje que esses indivíduos sofrem sim efeitos deletérios e efeitos intimamente relacionados à questão do ciclo sono-vigília. Agora, tem alguma forma de fazer um exercício, alguma coisa que faça com que a sua qualidade de vida seja melhor, com que você consiga descansar mais? Porque é aquilo que a gente falou, nem sempre é a quantidade, mas sim a qualidade. Aí, André, isso aí talvez seja assim, a pergunta mais frequente nos consultórios médicos. A pessoa abre a sua porta, né? Primeira pergunta que você faz, qual que é o seu problema? Doutor, eu não durmo. Eu quero um remédio. Primeira coisa que você vai responder é falar assim, o primeiro passo para poder tratar a insônia não é medicamento. A gente tem algo que é chamado de higiene do sono. Higiene do sono é o conjunto de medidas que nós precisamos adotar inicialmente, antes de iniciar qualquer tratamento medicamentoso, para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso sono. Então, são medidas simples. Por exemplo, jamais dormir de dia. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm o hábito de almoça e deita. Vai dormir 1h30 depois do almoço. Essa pessoa vai ter dificuldade para dormir, às vezes, à noite. O hábito de celular, de televisão, é isso que eu de ia perguntar. filme. Hoje em dia, as pessoas têm um hábito muito grande. Eu só consigo dormir com a televisão ligada. Sim, isso é um problema grave. Porque a partir do momento que você liga algo que é luminoso, já começa daí, né? Luz. A luz, o cérebro nosso capta, interpreta aquilo justamente como estímulo. É um fator que é inibitório para você começar o processo do sono. Então, televisão, celular, computador ligado à noite, isso são coisas que atrapalham a pessoa a dormir. Então, o que a gente sugere? Primeiro, a pessoa nunca deve ir para a cama sem sono. Você deitar na cama sem sono é pedir para você ligar um mecanismo, a gente chama de endógeno,
que vai causar justamente o quê? A inibição de você dormir. Então você só vai para a cama na hora que estiver com sono. Jamais vá para a cama para assistir televisão, jamais vá para a cama para ficar vendo um joguinho, mexendo no celular, que isso é também inibitório. O ideal, antes de você dormir, né, você fazer uma atividade relaxante, por exemplo, ler um livro, ou uma atividade lúdica qualquer, por exemplo, tricô, crochê, a pessoa fazer o uso, por exemplo, de bebidas quentes, então um leite quente, um banho quente. Isso são coisas que a gente pode utilizar no dia a dia, fechar a cortina, um ambiente com pouca sonoridade. Então são coisas que a gente faz, entendeu? Que a gente consegue melhorar a qualidade do sono da gente sem medicamento. A insônia é um problema que tem faixa etária, que atinge mais homens ou mulheres? A insônia ela é global. Existe um leve predomínio para o gênero masculino, mas é leve. Tá? A insônia pode, na verdade, incidir em todas as faixas etárias, mas é mais comum, realmente, assim, é comum aparecer em indivíduos já adultos, jovens, adiante. É importante a gente considerar que o sono, como tudo no nosso organismo, modifica à medida que o indivíduo envelhece, André. Então, o sono, ele tem as fases do sono, tem durações distintas dependendo da idade. Então, quando você pega um neném recém-nascido, você tem, às vezes, um período assim, de sono extremamente longo e de vigília da pessoa acordada extremamente curto. E isso acaba que no outro extremo da vida, quando a pessoa é idosa, acontece isso também. Então, na pessoa idosa, ela vai ficar assim, o período do sono dela é encurtado, as fases do sono... Quando você pensa que chegou na hora de descansar, que você vai poder aproveitar a aposentadoria, dormir até mais tarde, você quer acordar mais cedo. Essas são modificações que consideramos modificações fisiológicas. Então, o sono no idoso. Vamos pegar uma pessoa de 75 anos, vamos supor. O sono, teoricamente, é mais curto. A duração do sono REM, que é o sono que a pessoa descansa, é menor. O sono pode ser fragmentado. Acontece de ter outros problemas que, por exemplo, associados. Vamos supor, a pessoa é obesa. Aí vai entrar outros problemas, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a pessoa vai roncar. Sabe, acaba assim que o sono, se a pessoa não cuidar, né, pode se tornar um problema. Então, o ideal é para a gente cuidar da saúde, né, a gente tomar cuidado também com essas questões relacionadas ao sono. Então, a atividade física regular, você não engordar, ingesta de álcool, né? Tem muita gente que acha, vou beber uma cervejinha aqui para ver se eu pego um sono. Ledo engano. Isso aí a pessoa, quando faz uso do álcool, além dela estar modificando a estrutura fisiológica do sono dela, vai propiciar justamente ocorrer esses eventos, por exemplo, relacionados à apneia obstrutiva. Então a pessoa vai acordar assim, cansada, arrebentada, com a memória ruim, né? E achando que é apenas problema relacionado, às vezes, à falta de medicamento. Bom, e lembrando que, como o senhor tinha dito no início, além dos problemas para a saúde, problemas para a pessoa mesmo, tem a questão econômica mesmo, que aumenta o risco de acidente, a sua produtividade vai ser menor, a sua concentração vai ser menor no outro dia. Sim, hoje em dia, se a gente for pegar assim, empresas multinacionais, a gente tem, por exemplo, um grande conglomerado de internet nos Estados Unidos, acho que pode falar o nome, a Google, né? O tio Google. Sim, Google. Acho que é uma coisa assim, que hoje é universal. Então você tem, por exemplo, empresas como a Google que permite um funcionário, por exemplo, ter horários flexíveis para poder trabalhar. Então a pessoa, por exemplo, você tem indivíduos, às vezes, como eu disse, você tem pessoas que têm o ciclo circadiano mais curto, às vezes o ciclo circadiano mais longo. Então pessoas, às vezes, que acordam mais cedo, sem problema. Às vezes pessoas que acordam mais tarde, mas são produtivas também mais tarde. Então essas empresas conseguem se adaptar a isso. Existem empresas que permitem, por exemplo, os funcionários ter um cochilo, às vezes, de 10 minutos depois do almoço. Então, isso hoje sabe-se que em determinadas situações isso é produtivo, né? E a gente tem muito que evoluir com relação a isso hoje em dia no nosso meio. Tem uma pessoa aqui que está falando o seguinte, ela não consegue dormir e ela chega a sentir tristeza e chora muito de angústia por não conseguir dormir. Como que essa pessoa faz? Pergunta extremamente pertinente. Primeiro, existem dois tipos de insônia, né? Nós temos aquelas insônias que são as insônias, a insônia primária, que ela não tem uma causa básica, e temos aquela insônia que é uma insônia que é chamada de secundária. Se é secundária, há algum problema. Então, alguns problemas que podem causar insônia, o indivíduo, por exemplo, são distúrbios relacionados à ansiedade,
à depressão, ao abuso de substâncias como álcool, cigarro, outras drogas, medicamentos, etc. Então, quando a gente tem uma pessoa que tem uma patologia dessa, às vezes uma comorbidade, pode levar à insônia. E vice-versa também. Então, aquelas pessoas que não dormem, elas são pessoas que são um terreno fértil para o surgimento desse tipo de patologia. Então, o ideal, né, que essa pessoa que já está tendo transtornos no seu dia a dia, procurar o auxílio médico, né, para ser melhor orientada e ver qual que é o melhor caminho, né, se é realmente o medicamentoso, para poder tratar esse problema. Respondendo aqui rapidamente também mais uma pergunta da Ana Maria, ela fala se dormir a mais do tempo também pode trazer prejuízo à saúde e se o calor também pode provocar dor de cabeça e a falta de sono. Sim, em alguns indivíduos, quando você tem o sono excessivo, isso acaba que gera um transtorno. Então, existem patologias, doenças que são relacionadas ao sono excessivo, né? Então, por exemplo, existem pessoas que não dormem à noite, que têm insônia, mas assim, que desabam de sono durante o dia. Então, essas pessoas, a gente chama isso de hipersonia, né? Isso atrapalha a pessoa a trabalhar, atrapalha na produtividade acadêmica, etc. Existem aquelas pessoas que são portadoras, por exemplo, de narcolepsia. Narcolepsia é um distúrbio do sono onde a pessoa, apesar de dormir às vezes à noite, ela simplesmente está aqui conversando com você, ela pega no sono instantaneamente. Então, o sono em excesso também pode ser um prejuízo. Pode ser um fator, por exemplo, gatilho na gênese da enxaqueca. Pode ser um problema, por exemplo, as pessoas que têm apneia obstrutiva do sono, elas que têm insônia, às vezes dormem muito de dia, são pessoas que têm hipertensão arterial, obesidade, geralmente desenvolvem insuficiência cardíaca, pneumopatias, em casos mais avançados. Então é sempre bom avaliar isso. Bom, enfim, qualquer problema, está sentindo dificuldade, procura o médico que ele vai passar melhor orientação. A pergunta correta é justamente essa. Assim, a partir do momento que você tem um problema que está causando prejuízo para você ou para quem está em volta, você tem que procurar o médico. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui, Dr. Tales. Contamos com a sua visita mais vezes. Estamos às ordens. É isso aí, gente. Terminou o programa Mais Saúde de hoje. Nós ficamos por aqui. Queria agradecer a todos os nossos parceiros, ao Salão Thiago Lima. Lembrando que até sábado está com uma ótima promoção. Na compra de um pacote com termo, reparação e o corte bordado, você vai ganhar o corte tradicional e mais a escova. O telefone é 3825-8378. Todo mundo pode ir lá e participar dessa promoção que está muito bacana. Agradecer também a Enigma, que fica na General Osório. O telefone de lá é 3823-3955, que é quem investe a gente aqui todas as terças-feiras. A Floricultura Apolo, no 3822-2200, fica aqui na Major Gotti, pertinho da NTV, que enfeitou os nossos estúdios hoje. E lembrando do sorteio da Lacqua di Fiore, que fica na General Osório, e que está com 20% de desconto em todo o seu estoque. O sorteio de hoje, a ganhadora foi a Eleusa. Eleusa, você pode vir aqui na NTV procurar o seu cupom para você tirar o seu brinde lá na Lacqua di Fiore. A todos, muito obrigada pela companhia, pela presença aqui durante o nosso programa e nós voltamos na próxima terça-feira com mais saúde. Um beijo para todos vocês. Até mais.